Muito boa noite, sejam bem-vindos à live de análise de movimento, aquela live em que eu chamo um seguidor, aquele que me notificar aqui primeiro, eu quero, para que eu olhe o rosto, faça uma mini avaliação, na verdade às vezes até um pouco mais, né? Porque a gente vê, eu olho o que está acontecendo, você me pergunta o que você quer e ainda de vez em quando dá tempo de fazer algumas intervenções para ver se o rosto muda agora. Então vamos lá, boa noite! Eu sou a Grazi Faeli, fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial e junto com a minha equipe fantástica, a gente faz a diferença para os pacientes. E a gente faz mesmo. Vamos lá! Janice, bora? Vamos! Vou te chamar aqui, tá? Enquanto eu tô chamando, Janice, já senta num lugar, já com uma luz que vem de frente, com o celular apoiado, tá bom? Não acredito que temos aqui Jefferson hoje. Janice, não estou te achando, peraí. Aqui. Vamos ver. Demora um pouquinho. Bem-vindo de volta, Jefferson. Quanto tempo? Vamos lá. Às vezes demora um pouquinho, tá? Às vezes demora um pouquinho mais. Saudades também. Vamos lá. Eu vou até arrumar aqui um pouquinho. Ah, olha só quem apareceu. Janice! Estamos vendo o outro lado. Que armário lindo! Peraí. Eu tô operando. E aí, Certo. tudo bem? Tudo Como bem, está? tudo bem, graças a Deus agora estou um pouco melhor. Está um pouco melhor? É, Então me conta, está um pouco melhor. eu tive paralisia, né, facial, Quando? dezembro de 2024. 1 ano e quase 5 meses. Cinco Isso. meses. Aham. E daí é porque eu tive herpes zoster na orelha, Uhum. e daí causou a paralisia facial a esse lado. Sim. Posso pedir um favor para você, Janice? Você está segurando o celular? Sim. Vixe, vamos precisar de um apoio, senão você não vai conseguir usar sua mão. Ah, e Pois agora, onde é é. que eu vou apoiar? Pois é. Apoie em qualquer lugar aí. Apoia numa caixa, num livro, num pacote de papel higiênico, qualquer lugar. Só um instantinho. Tá, tô esperando. Então você teve a síndrome de Hansen-Hunt, né? Que é a paralisia pelo vírus da herpes zoster, certo? Isso, é. Quanto tempo você demorou para ter os primeiros movimentos, Janice? Ah, 1 uns, mês, 2 meses, uns, 3 meses, é, 2 semanas? 3, 4 meses depois, ó. Tá bom, certo. E aí, me conta, o que que você quer que eu avalie hoje? E aqui eu tô achando que faz muito tempo, né? E o meu Certo. olho não voltou ao normal. O que E a que minha boca significa o seu também olho não ainda. voltar? Tá, e o que que você quer que eu veja hoje? Seu olho e sua boca? Meu olho, Tá. preferencial. O que significa para você não voltar ao normal? É que no caso, peraí, só um instantinho. Quando eu for abrir a boca, Uhum. meu olho mexe, sabe? Ele mastiga junto, no caso. Tá. Ele não voltou ao normal porque você sente que ele está se mexendo junto com os movimentos, é isso? Isso, eu acho que sim. Então tá. Muito bem. Vamos começar no começo, tá? Tá. Vamos lá. Faz a boca de assobio como se fosse assobiar, só que sem assoprar. Sem assoprar. Isso. Abaixa um pouquinho o seu queixo para mim, por favor. Isso, obrigada. Pode relaxar. Enche a bochecha de ar. Ok. Pode descansar. E sorri. Joia. Tá. Finge que você está mastigando, tá? E relaxa um pouquinho. Aperta um pouco os dentes, por favor. Aperta como se fosse morder.
Relaxa e faz de novo. Tá? Ok, muito bem. Então tá, então faça a sua pergunta para mim, Janice. Monta uma pergunta aí. Por que que ele repuxa assim? Sei lá, que eu Por que achei que que ele... melhorou bastante a boca, tudo, mas ele ainda me repuxa, sabe, assim, quando Eu vou vai perguntar uma comer. coisa para você. Você acha que o seu olho do lado da paralisia está contraindo menos ou mais do que o olho do lado sem a lesão? Tá contraindo? É, porque para ele se movimentar, ele precisa de... Antes ele não contraía nada, né? E agora? Ele está contraindo mais ou menos do que o outro lado, na sua opinião? Menos. Eu acho que é Menos. menos. É. Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Você sabe o que acontece no curso da paralisia, desde o momento que você teve até depois de um ano? Hum, Então, tá bom. Isso é super importante, Janice, porque isso interfere em como você está se relacionando com o seu olho, e isso ajuda a gente a diminuir algumas coisas que podem te ajudar, tá? Então, vamos certo. lá. Quando você teve a paralisia, o nervo parou de funcionar. E ele parou de Sim. funcionar há um tempão. O fato dele parar de funcionar há um tempão, a gente já pensa que é uma lesão mais importante, tá? Por quê? Uhum. Oi, tudo bem? Que é Eu uma tô lesão conversando, mais. só um instantinho, peraí. Tô Tá bom. conversando aqui. Pode fechar a porta, por favor? Depois eu te explico. Tá bom. Depois explico que eu tô ficando famosa. É, Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Na fase que o nervo não está funcionando, o seu rosto fica flácido. O tempo que ele fica flácido até ele começar a ter movimento indica quão grave foi a sua lesão. Então, a sua lesão, ela foi significativa, porque 4 meses, 3 a 4 meses é significativo, uhum, tá? Muito bem. E aí? Aí, depois desse tempo, apareceu o movimento. O que significa aparecer o movimento? Significa que o nervo que não estava funcionando passou por um processo de recuperação e voltou a funcionar. Porque se ele não tivesse funcionado, não tinha contração, você não tinha movimento nenhum, ia estar escorrido que nem o primeiro dia lá. sim, Só que, qual é a questão? Ele volta a funcionar, ele passa por um processo que a gente chama de regeneração, que é quase como se fosse uma reforma do nervo, tá? Só que a reforma precisou ser tão grande que, quando ele se regenerou, ele ficou diferente do que ele era antes. Você olha, isso. você chega na cozinha reformada, a cor do armário tá diferente, o piso tá diferente, a torneira tá saindo em outro lugar. Então, a reforma foi muito grande. E aí, quando tem a reforma, ele sai diferente. E o que, que é que sai diferente? A gente tem duas mudanças, uma estrutural e uma funcional. A estrutural é que o caminho das fibras do nervo vão para outros lugares, não para onde era para elas irem. O que Uhum, significa isso? Que eu tenho uma fibra que vai aqui, ó, para sua boca, para você mastigar. Só que junto com ela sai uma perna que vai para o olho. Então, ao mesmo tempo que você contrai a boca, você contrai o olho. isso. Essa é uma mudança estrutural. O fio está saindo tudo cruzado para lugar diferente. Tudo bifurcado Uhum, aí, inervando um monte de coisa junto. E a outra coisa é a questão funcional. Qual é a questão funcional? O nervo, ele passou por um trauma, certo? Foi um trauma que ele passou, aquela lesão ali, ele ficou traumatizado. Quando a sim. gente passa por um trauma, a gente fica mais relaxado ou mais tenso, que tudo responde assim? Fica mais tenso, né? Mais tenso. E o nervo também. Ele fica mais sensível, então ele contrai por qualquer coisa e não consegue relaxar. Uhum, Então veja que depois que o nervo se regenera, eu tenho dois problemas. Um que é contração de 2 ou 3 ou 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Antes eu queria um lugar só e agora vai tudo junto. Isso chama sincinesia, tá? sim. Esse é o nome de Uhum. sincinesia. Você já ouviu falar em sincinesia? Já ouvi falar, aham. Isso chama sincinesia. Então, tudo que É. você me trouxer, que você fala assim,
Grazi, quando eu faço tal coisa, contrai outra coisa. Tudo é sincinesia. E um movimento não tem uma sincinesia só. Às vezes é o que eu falei, ele tem 7, 8 músculos contraindo que não deveriam, tá? E a Sim. outra questão é que o músculo fica mais ativo. Ele tem mais dificuldade de relaxar e fica mais ativo. O que significa isso? Que ele contrai mais ou menos do que o lado que não teve a lesão? Pode responder. Pensa, não responde o automático. Pensa no que eu estou falando. Uma questão funcional é que ele fica mais reativo e mais ativo. Ele contrai mais e ele não consegue relaxar. Então, o Ah, lado da lesão está contraindo mais ou menos do que o lado sem a lesão? tá contraindo mais, né? Mais, exatamente. Só que olha como foi difícil para você falar que está contraindo mais. Porque dentro de você tá tão forte que o lado da paralisia tá fraco que você quase não tá acreditando no que eu tô falando. Você tá quase falando isso só porque você tá aqui. Porque se você tivesse em casa, você ia falar, não, tá fraco. Entendeu? Se Não, você não não. tivesse aqui. Porque é normal, você ficou esses meses todos, 1 ano e 5 meses, É, 1 ano e acreditando que em pouco, né? qualquer, em qualquer situação o seu rosto está fraco. O seu lado da Isso. paralisia está fraco. E não tem nada disso. Na verdade, é ao contrário. O problema é que ele está contraindo demais. Ele está Ah, tá contraindo muito. O que você falou para mim? O meu olho tá fechado. O que é o olho certo. fechado? É o músculo ao redor do olho que está contraindo. Você falou, olha, minha boca tá ficando assim e pôs a mão no volume da bochecha. O que é isso? Esses músculos que contraem, ó, eu contraí e não consegue relaxar. E ele É. fica lá, contraindo o tempo todo. Às vezes dá até dor de tanto que ele contrai. Isso, dói mesmo, hein? Às vezes dói mesmo. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Primeiro, situando. Agora você já entendeu qual é o caminho da paralisia, tá? E o que está acontecendo com você. A causa grande do que você está sentindo são as contraturas, que é essa contração, essa tensão maior, e as cincinesias. Então, isso tem nome, que são as cincinesias. Se você perguntar, Grazi, eu vou responder. Grazi, por que meu olho fecha quando eu estou comendo? Porque você tem uma É. cincinesia de contração do orbicular do olho quando você movimenta a boca para mastigar. Então, essa é a causa. Vai ter jeito ou vou ficar assim? Boa, adorei a continuação da pergunta. Tem jeito em grande parte, mas a cincinesia, como é uma mudança estrutural, lembra que eu falei que é estrutural? Ele formou coisas novas. Eu não consigo Hum, eliminar completamente, mas a gente consegue melhorar e muito isso. certo. Por quê? Eu consigo mexer tanto na parte funcional e até um pouquinho na estrutural. Não em todas, mas consegue mexer sim um pouco, que faz com que você tenha um controle sobre a cincinesia. E controle não é apertar, não é controlar segurando. Controlar é você faz o movimento e ele está relaxado e não contrai ou contrai pouco, tá? Então, sim, é possível. Como? Com o tratamento certo. Sim. O que a gente mais tem é tratamento errado. E o É, eu já tratamento. fiz desde quando Me conta o que começou, você eu já já comecei fez. a fazer a fisioterapia. O que você fez? Ah, começo foi choque. Muito tempo no choque fiz. Aí depois eu troquei de fisioterapeuta e fui para outra, daí ela tirou o choque. Daí eu achei que melhorou bastante. Aham, sim. Provavelmente E, foi próximo de quando o seu rosto começou a melhorar, aparecer e contração. é, E agora você está fazendo alguma coisa? agora eu faço em casa, né? O Faço que que você fisioterapia em faz? casa. O que Eu você abro e faz? fecho o olho Hum, e faço aqui por dentro também, sim. né? Uhum, E seguro os lábios aqui assim, hum, ai, assim, ó. Seguro assim aham, o tempo e aquele assim, ó. aham, E boto a compressa ali quente também. É uhum. isso que eu tô fazendo. Muito bem.
Bom, você já entendeu que o que foi feito no início não era o ideal, né? Aquilo, Hum. né, é mais prejudicial do que ideal. É, não sabia. Depois que eu comecei a acompanhar você pelo Desculpa. Instagram, até que eu vi que tinha feito a coisa errada. Mas você estava certíssima, porque você segurou e cumpriu o que estava sendo feito em você, porque você não é a especialista, né? É, E isso até os mesmo. profissionais que fizeram isso, eles também não estavam errados, porque era o conhecimento que eles tinham. Agora, se eles tivessem, Uhum. não queriam buscar mais conhecimento e não buscaram, aí o problema é maior, né? Mas a gente não sabe. Então não tem como, a Tá. gente tem que, na verdade, agradecer pelo tempo deles, porque eles tentaram fazer o melhor, e agora a gente vai fazer outras coisas, Isso tá? é. Uhum. Você não está fazendo todos os exercícios aí de treino, só o de fechar do olho, que aí eu já cortaria de cara, tá? Não É, faz o de fechar do olho, sim, não faz. Por quê? Cada tá. vez que a gente pensa para fechar o olho, o movimento não é como é o movimento de piscar, por exemplo. Ele é diferente. E aí você vai deixar esse movimento muito presente. E aí como que você vai melhorar o resto? Não melhora. Uhum. E aí o que acontece com relação aos outros exercícios? Eles servem para quê? Então, pois é. Quando a gente faz um exercício, uma mobilização, sem saber o porquê, na verdade a gente está fazendo, ó, por fazer, Pode ser isso. entendeu? Cada mobilização ela tem um motivo de ser. E eu não sei se essa mobilização é para você. Sim. Você entendeu? Então Uhum. precisa saber se é para você e para você nesse momento. Porque senão a gente pode fazer mobilizações que não são para o que você precisa agora, Certo. certo? Muito bem. Agora vamos lá. Como que faz para melhorar essa cinesinia? A primeira coisa é sim, a gente tem que relaxar essas musculaturas e a massagem está envolvida nisso, mas eu preciso fazer uma mudança no funcionamento. Então, é uma reabilitação neurofuncional do seu rosto. Então, sabe quando a gente trata pacientes, já viu paciente com AVC que tem tratamento de fisioterapia? Sim. É um negócio complexo, né? Uhum. No rosto é a mesma coisa. A gente faz esse tipo de terapia, só que para o rosto, só que com as especificidades do rosto, que é diferente do corpo, Sim. tá? Não é Uhum. porque o físio é neurofuncional que ele consegue atender paralisia facial, porque o pensamento é diferente. Ele Certo. vai fazer besteira, tá? Uhum. Então, aí, o que que é essa reabilitação neurofuncional? A gente precisa mudar esse funcionamento dessas estruturas. E como que a gente muda isso? Com estratégias que vão favorecer o aprendizado do relaxamento do músculo. Hã? Pois é. Eu preciso te ensinar a relaxar o músculo e não aumentar a contração. Uhum. Só que isso é um aprendizado mesmo, com técnicas, com estratégia. Não é algo que qualquer coisa faz. Certo. Tudo bem? Tô falando Uhum. demais, né? Entendeu esse Não, negócio? Tô assim, eu mas falo. eu estou entendendo. Então tá bom. Vamos ver esse olho aí? Vamos ver se eu consigo ajudar em alguma coisa? Certo, vamos? Tá Embora. apoiado o celular? Tá. Peraí. Tá? Põe alguma coisa na frente do celular para ele ficar seguro, para ele segurar, para ele não escorregar. Que senão eu não consigo te ver. Sim, tá bom? Mas, não, preciso te ver mais, senão eu tô perdendo aqui, ó, debaixo do seu queixo. Ainda. Aí no Hum. mesmo lugar. Bom, Tá vamos tentar, baixo? tá? Ele tá muito virado aqui para cima, né? E aí eu só vejo aqui, ó. Tá sim. Aí, perfeito. Aí tá perfeito. Se você conseguir manter aí, sem Tá segurar, tá certo. bom. Uhum. Então vamos lá. Tô pensando, tá? Uhum. Faz a boca de assobio de novo para mim, por favor. Tá? Vamos lá. Vamos começar apertando em volta do olho todo. Só que não, você não vai pulando de um lugar para outro. Você aperta, segura um tempo, bem no ossinho aqui, tá?
Vou sim, Relaxa tá. o rosto para fazer. Uhum. Segura um tempo aí. Relaxa a testa. Isso. Muda de lugar. Então você vai como se fosse pintando aqui, ó, lado a lado. Muda de lugar Uhum. agora, vai para o próximo ponto. Tá, já mudei. Já mudou? Em volta do olho? É pro Aham. olho que você vai fazer. Isso é. Isso. Vai um pouquinho mais, então. Cuidado para não empurrar a pálpebra para dentro do seu olho, tá? Tá. Mantém aí. Da onde você é? Criciúma, Santa Catarina. Criciúma. Tá frio aí? Bastante. Ai, meu Deus, vai chegar o frio daqui uns dias aqui também. É, Tá. durante o dia até é um calorzinho, mas à noite é frio. Próximo ponto. Ó, apertar sem fazer força, só uma pressão, tá bom? Mas não é Tá. força. Uhum. Relaxa o rosto, solta a testa. Vai para o próximo ponto. De novo, solta a testa. Vai. Pode manter o olho aberto, tá? Tá. Vai pro próximo. Vai um pouquinho, meio centímetro para fora. Isso aí, porque tava chegando muito perto do olho aqui. Sobe agora. Vai fazer na parte de cima também. Isso, muito bem. Então faz tempo que você me acompanha aqui? Faz. Depois que eu Você tive a já falou comigo paralisia, você já falou comigo não, no direct? não, Ai, não. credo. Depois que eu tive a paralisia, daí comecei a pesquisar, e daí foi onde eu cheguei até o Instagram. Muito bem. Mantém mais um pouquinho apertado aí. Poxa, nem para me mandar uma pergunta falando nisso. Quem está esperando alguma resposta? Eu acho que mandei Mandou? alguma coisa, sim. Hum, eu respondi? Não? Hum. Deve ter Eu sumido. vou, Tem duas questões que acontecem que pode ir para o meio. Eu tento responder todo mundo, mas às vezes, se eu fico alguns dias sem ver, as mensagens começam a sumir. E aí, só, né? Uhum. agora para Mas, dentro, aqui bem no cantinho. mas Relaxa a foi testa. sofrido, foi muito sofrido, meu Deus. Imagino. E fora o susto, né? Você teve dor na Aham. orelha, dor atrás da orelha? Atrás da orelha, muita dor. Bastante, né? Nossa, mesmo com, era um comprimido tipo morfina mesmo, não passava muita dor. Meu Deus, pode parar. Tá, olha aqui pra mim. Abaixa um tiquinho o queixo para eu poder te ver. Isso aí, tá bom. Eu vou pedir um movimento agora, só que antes de você fazer o movimento, você vai pensar aquilo que a gente conversou. Que o seu lado da lesão está contraindo demais, exagerado. Ele não pode querer fazer mais força, ele não pode querer Uhum. empurrar, porque senão você vai aumentar mais o nosso problema. Então, já vai fazer o movimento pensando que você não tem que aumentar a força e a contração do lado da lesão, você tem que fazer menos. Tá. Combinado? Uhum. Então vai lá, faz abaixa o queixo de novo para mim um pouquinho. Vai, boca já subiu. E descansou. Ok. Como sentiu aí essa boca já subiu? Foi um pouco mais leve para fazer? Ou foi Foi um difícil? pouco mais leve. Ou foi difícil? Ou foi igual? Pode falar. Se foi igual, você pode falar que foi igual. Não empurra. Isso, não empurra o movimento. Pense É, você assobiar mesmo. foi mais Pense você, leve. pense você assobiando. Aí, joia. Agora foi melhor. O movimento da boca foi melhor. Tá bom. Tá. Agora você vai fazer o seguinte: com as duas mãos, você vai. Não, antes disso, você vai mobilizar aqui, ó, na testa, um pouquinho mais pro seu lado. Pra cá? Aí, isso. Você vai fazer para cima e para baixo devagar. Mexe a pele para cima e para baixo. Sem menos, bem menos. Vai arrancar a pele aí da testa.
Pode fazer para cima e para baixo sem apertar os seus dedos contra a testa. Você vai Tá, mexer só levinho. tá. Pode ir um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas sem tracionar. Põe a mão dos dois lados aqui e faz dos dois lados. Abre mais, isso. Faz igual dos dois lados. E aí, consegue sentir a diferença? Uhum. Você consegue sentir mesmo a diferença? Tem que me falar a verdade. Esse aqui vai mais, né? Exatamente, isso aí. Então, como que a gente vai conseguir movimentar do outro lado se tá tudo preso, É. tá? Pode Uhum. parar. Vamos lá. Agora, abaixa o queixo um tiquinho e faz, sem pensar, a boca já subiu. Só vai. Abaixa o queixo um pouquinho. Isso. E descansou. E aí, agora? É, foi Foi mais mais leve. suave? Mais leve, é. Exatamente. Tá. Agora você vai fazer o seguinte: você vai Uhum. pegar a sua sobrancelha e vai mobilizar para cima e para baixo. Tá. O que eu tô fazendo, Eunice, Uhum. não é. Pinça um pouquinho mais, pega mais fino. Aí, perfeito. Cuidado com o seu olho, tá bom? Pode Tá. manter o olho aberto se você conseguir. Isso. O que a gente está fazendo aqui não é diminuir a sensinesia, porque para chegar no momento de diminuir a sensinesia é um processo para chegar até lá. Mas a Sim. gente já está trazendo mobilidade no seu rosto que vão fazer com que o seu rosto funcione com menos esforço e por isso aparece menos a sensinesia, tá? Uhum. Pinça bem, vai para cima e para baixo, como se fosse descolar um pouquinho do osso. Sem empurrar para cima e para baixo, porque muito pelo contrário, eu nem quero para cima, viu? O problema para mim tá para baixo, eu quero ele para baixo, porque para cima, lembra, ele tá contraindo demais. Ele tá É. mais para cima. Pode parar, pode parar, pode parar. Pode parar. Abaixa o queixo aqui para mim. Boca de assobio. Você começou a perceber que o olho está demorando mais para contrair? Quando você faz o movimento, ele não contrai. Aí, conforme você mantém, ele começa a contrair um pouco mais. Não Aham. é? Mas aqui no canto, ó. Aqui no cantinho ele contrai mais, né? Mostra com a outra mão, por favor. Essa aqui, ó. Mais aqui ele contrai, eu sinto forçar. Então tá. Então põe a mão aí no cantinho e vai fazer para cima e para baixo, por favor. Põe e para cima e para baixo. Isso. Relaxa a testa enquanto isso. Solta a sobrancelha, solta a cabeça. Isso. Pode parar. Boca de assobio, sem pensar, só como se fosse assobiar. Ah, você percebeu como fez diferença agora na leveza Isso. do seu olho? Aham. Sabe como eu sei que fez diferença? Pelo seu rosto agora. Pelo quanto você está mostrando felicidade genuína, assim, que vem de dentro. É muito bom. É, Olha lá, ele até para sorrir o olho ficou mais aberto. Agora você vai fazer aqui, ó. Abre e fecha, tá? Leve, leve. E põe o dedo só na pálpebra. Não vai colocar o dedo no olho. tá, não. Socorro, senão oftalmologia. Ó, só levinho, estica e volta, estica e volta. Põe mais na pálpebra mesmo, mais na pálpebra. É impressão minha ou sua pálpebra tá inchada? Ela é assim, Ah, tá. esse Mas lado sempre foi? principalmente. Sempre foi. Não, depois que eu tive a. E o outro lado? No outro lado tem um inchacinho também. Você usa fita para dormir? Fita no Não, olho para dormir? não. E colírio, você usa? Colírio uso. Qual? Ai, agora. Não lembro o nome. Com conservante ou sem conservante? Ai. Ah, meu Deus, olha a chance de ser com conservante. Você não lembra? Ó, eu vou falar alguns, você me fala se é algum desses, tá bom? Iabaque, Ilugel, Dios.
Luna, Ah, Lacrifilme, Lacribel, eu sei que ele tem um olho assim, um olhinho na. Sistane. Eu acho que é. Qual Sistane? Só se eu for ali pegar agora. Tá, depois no final você vai pegar pra mim, tá bom? Porque eu quero ver, porque isso pode estar deixando o seu olho irritado e atrapalhando mais ainda o fechamento do seu olho. Isso aí tá com cara de alergia pra mim. É, ele é sempre assim, inchadinho, até eu assim, meu Deus, depois que eu melhorar, vou fazer o coisa da A pálpebra. bléfora, ó, de É. novo, continua aí pra mim, levinho. Ó, minha mão tá na pálpebra mesmo, não fora Ah, dela. tá, Só que leve, não é pra fazer pressão nenhuma, senão você vai provocar lesão na córnea, pelo amor de tá, Deus. não, não, não tô fazendo. É. Desce um pouquinho mais pra chegar perto da linha dos cílios. Aí, levinho. A Cíntia tá falando que se não é um que chama Acu Fresh. Leve, vai e volta. Relaxa a testa. Pode abaixar a cabeça. Aqui pra ficar isso. Traciona um pouquinho mais. E descansou. Parou. Abaixa um pouco o queixo. Isso, boca de assobio. E aí, hein? E Melhorou. aí? Melhorou, melhorou. Vamos fazer mais um pouquinho desse. Pode fazer mais um pouco desse. Tá. Melhor equipe fantástica, tá nas melhores mãos para tirar todas as dúvidas. E essa é uma das nossas funções. Abaixa mais seu dedo para chegar lá perto dos cílios, como se fosse Tá. mexer a linha dos cílios. Traciona um pouquinho mais para abrir, não para empurrar para dentro. Isso. O seu dedo não. Isso, aí melhor. Traciona isso e volta só para onde ele estava no começo, não precisa empurrar. Traciona, traciona. Isso, e descansou. Deixa eu ver. Abaixa a cabeça, só. Vamos lá, vamos fazer todo o processo. Solta a testa. Pensa que o lado da paralisia ele está muito forte, então ele não precisa contrair mais, ele tem que relaxar, tá? Por que que eu tô falando isso? Lembra que eu falei, eu preciso entender o que você está pensando, porque isso vai te ajudar? O que que isso te ajuda? Você mudando a forma de pensar, você para de empurrar o rosto, de fazer força, porque isso vai piorar a cincinesia. Entendeu? Enquanto você continuar achando. Ih, travou, será? Ah, Bom, eu deu, vou continuar. voltou. Voltou. Enquanto você continuar achando que o lado da paralisia está fraco, o seu cérebro vai querer empurrar, vai querer fazer força, mesmo sem você perceber. Então, por isso que você precisa mudar o jeito de pensar para entender que você não precisa fazer força. Relaxa a testa, relaxa o couro cabeludo. Vai lá, relaxa. E boca já subiu. Aí vai um pouquinho mais. Tem que empurrar um pouquinho mais, senão eu não enxergo. Empurra mais o celular. Aí. Agora melhorou. Vai. Pode ir mais mais pra. Isso aí. Gente, que olho é esse? Fala sério. Ó, agora você buscou a cincinesia. Você sabe o que é buscar a cincinesia? Você sabe o que é buscar a cincinesia? Você já Hum, ouviu falar sobre isso? Buscar a cincinesia é assim, você está tão acostumada com a sensação da cincinesia que quando ela não acontece, você provoca ela para falar, ai, agora ela tá aqui, entendeu? hum. Então, o que aconteceu? Você manteve o olho, estava lindo. Aí, quando eu falei, você foi meio que testar, sem você perceber. Você foi meio que testar, e aí ela entrou de novo. Então, Sério. também para de buscar a cincinesia, tá? Vamos lá, mais um. Eu pensei, eu Relaxa. fiquei assim bem relaxada e vamos ver. Abre o olho, isso. Para relaxar, abre o olho. E boca de assobio. Fala sério! Vocês estão vendo o que está acontecendo? O que que eu fiz? Eu trabalhei o que está deixando o seu rosto querendo fazer mais força, está causando esforço no seu rosto. Sim.
Isso são só algumas coisas. É claro que tem um trabalho muito longo aí, mas é isso que a gente quer, que o seu rosto vá aos poucos participando do processo de diminuir essa cincinesia, entendeu? Vamos Sim. lá, pega o seu colírio lá que eu quero ver. Tá, vou pegar. Não me derruba, senão eu vou ficar com roxo. Só um instantinho, peraí. Tá bom. Por que que é importante o colírio? Porque o colírio com conservante, o que que ele faz? Ele tem uma substância dentro do colírio que quando você pinga o colírio, conforme vai passando as vezes que você pinga, ele altera a sua lágrima. E aí a lágrima que era para hidratar e deixar seu olho bem, começa a provocar dano. Então o colírio com conservante a gente pode usar por 4 dias e depois não pode usar mais. Deixa eu Vamos ver. ver. É esse aqui. Ai, fala o nome aí para mim. Ilocomode? É, esse é ótimo. Esse pode continuar a usar. É ótimo, tá? Esse, Perfeito. aham. Só que de quanto em quanto tempo você aplica ele? Ai, quase todos os dias, assim. Mas quantas Não vezes todos no os dia? dias. Uma só. Não, mulher. Deixa ele de companheiro com você, aplica umas 4, 5 vezes no dia. Sério, é? É sério, porque você precisa hidratar o seu olho. Senão ele vai começar a querer fechar mais, que ele vai incomodar e você vai fazer aqui, ó. Vai apertar o seu rosto e Uhum. fechar o olho. Entendeu? Certo. Muito bem. Perguntas você tenha? Tá, daí continuo fazendo essas massagens que eu estou fazendo. Porque às vezes, quando eu começo a conversar muito, eu sinto que a minha boca puxa, sabe? Sim. Torta. Mas Pesa aí você aqui, ó. faz a massagem na hora do que você está falando? Não. Tá. Então, a boca vai puxar e não necessariamente é a massagem que vai resolver, entendeu? Eu acho que assim, os exercícios, eles têm alguma valia para você, não todos eles, né? Então precisa tomar cuidado, mas o ideal seria que você começasse a fazer um tratamento, porque isso não vai melhorar. Escuta o que eu tô falando. Isso não vai tratar, isso não vai melhorar. Isso vai manter Tá. onde você tá. Vai fazer com que você não sinta tanto incômodo naquela região, tá? Então, isso não é Uhum. tratamento. Você não está fazendo fisioterapia em casa, porque você é fisioterapeuta, por sinal? Não. Pois é. Você trabalha em casa ou fora de casa? A gente tem oficina mecânica e é em casa, assim. Pois é. Eu também não sou uma administradora de uma oficina, entendeu? Então, você está fazendo uma massagem para aliviar um pouco, mas isso não vai melhorar. Não é assim Isso. que melhora, tá bom? O que mais de pergunta? O que mais de pergunta? Tá, e daí como é que eu faço para saber? Tem que conversar Vamos fazer mais. o seguinte: você manda uma mensagem no link que tem na bio. Sabe onde é a bio? A minha bio ali. Se você Tá. clicar lá, vai aparecer vários botõezinhos. Um é para falar com a gente, outro tem do curso, outro tem diversas coisas lá. Então você clica lá, porque aí você já cai no WhatsApp para falar com a Vanessa, que é a nossa assistente, e aí conversar e ver para você começar esse tratamento aí, que tem muita coisa para melhorar. E olha, eu Sim, fiz e uma daí, avaliação de uma coisinha só, né? Tem um monte de coisa aí. sim, ficou todo deformado meu rosto. Não, não fala assim, não. E Tá? daí, então, é, continuo fazendo o que tu fez agora. Esses que eu passei, pode fazer. Mas Tá, bem levinho, bem. certo. Imagina que você tá apertando assim uma asa de borboleta, Tá, tá bom? tá, pode Muito deixar. obrigada, viu? Obrigada, imagina. Eu que agradeço, imagina. Beijão, Obrigada. Tchau, tchau. tchau, Luiz. Tchau. Muito bem. Eu adorei. Às vezes, você viu que no começo não estava né, resolvendo, porque eu sabia que era um processo, né? Então, você tem que acreditar no processo. Se vocês vissem só os meus 2 primeiros mobilizações, vocês iam falar, viu? Não funciona. Mas é um processo. Eu preciso montar isso, montar esse quebra-cabeça, que ele vai funcionar.
Muito obrigada. Semana que vem tem live de perguntas e respostas, então já anotem suas perguntas para que semana que vem a gente tenha uma live bem recheada. Boa noite. Tchau.